hoje a gente vai começar por onde é necessário começar, pelo começo, tá? Nós vamos falar sobre venda com propósito, comece alinhando o seu trabalho com quem você é, com quem você é. Então, se tem alguém aqui com um desafio, e eu ouço isso tanto, 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 gente, porque eu tô fazendo muita mentoria, e muitas das pessoas que me procuram para saber sobre a mentoria já me procuram falando o seguinte: não tô conseguindo vender. Tô com medo de não conseguir cliente. Tô com dificuldade de captação, de encontrar esse cliente ideal. Então, se alguém aqui tá vivendo isso hoje, eu preciso começar dizendo que a gente, para falar sobre vendas, a gente vai precisar falar sobre olhar para dentro. Porque muitas vezes, um desafio que está acontecendo de captar cliente tem a ver com posicionamento, tem a ver com olhar interno, tem a ver com colocar nossa essência num processo de negociação, num posicionamento. Então é por isso que o primeiro passo hoje a gente vai falar muito sobre olhar para dentro, tá? E vocês já me conhecem, sabem que cada vez mais eu falo sobre isso, Gabi fala sobre isso, a gente precisa falar de autoconhecimento. Eu sou muito apaixonada pelo trabalho, pela vida da carreira. Que quando eu realmente consegui, gente, organizar a minha atividade profissional, a minha trajetória profissional para fazer e viver daquilo que eu realmente amava, eu me entreguei de uma maneira ao meio profissional, à minha carreira, que é óbvio que eu tive crescimento, eu cresci muito. Eu consegui me posicionar antes de existir NeuroArc, mas eu consegui me tornar uma autoridade na área de arquitetura corporativa. Talvez alguns me conheceram lá naquela época. Isso tudo foi muito desenhado, isso tudo aconteceu de uma maneira muito intencional, muito estratégica. Só que eu realmente me entreguei de uma maneira tão inteira, tão necessária para fazer a minha carreira, meu escritório crescer naquela época, que eu deixei de lado muitas coisas, inclusive minha vida pessoal. Deixei muito de lado. Deixei de lado a ponto de realmente terminar relacionamento afetivo, de querer viver do meu trabalho. E a gente tem que tomar muito cuidado com esse. É uma linha muito tênuezinha. Porque quando a gente ama muito o que a gente faz, nos dá tanta satisfação que realmente parece que é esse o caminho. Mas a gente precisa se enxergar enquanto ser humano inteiro. E não existe, gente, saúde nem vida integral que se sustente só com um pilar prosperando. A nossa vida, e quem já fez aquele exercício que eu já passei, inclusive, para vocês numa outra aula aqui gratuita, Roda da Vida, e esse é um exercício muito legal, que a gente avalia várias áreas da nossa vida. A gente sabe que a carreira é um dos pilares. E é maravilhoso quando a gente ama o que a gente faz e a gente vai se entregar e vai ver o negócio crescer e se desenvolver, e você quer cada vez mais e mais e mais. Mas a gente precisa entender que a roda ela só vai girar se a gente também trabalhar os outros pilares. E aí, como é que a gente faz tudo, mulherada e homens que estão aí, né? Porque a gente tem que se desdobrar em 500. E como é que a gente chega nesse equilíbrio de pratos que talvez não vai existir um equilíbrio? A hora vai estar um pouquinho mais alto, depois outro pratinho vai estar mais alto e outro também. Mas a gente precisa, de alguma maneira, olhar para isso de uma forma mais intencional. Então, quando a gente começa, né, com esse título, comece alinhando o seu trabalho com quem você é olhar para essas múltiplas áreas, tá? É alinhar o nosso trabalho com a nossa essência, com quem somos hoje. Hoje eu sou a Priscila empresária, que sou cofundadora da NeuroArc, sou fundadora da qualidade corporativa, mas eu também sou a Priscila esposa, eu também sou a Priscila mãe, eu sou a Priscila filha, eu tenho várias versões, assim como eu sei que a Renata também tem, assim como eu sei que a Ana também tem, a Lu também tem, a Cecília também, a Maria de Lourdes também, a Laís também. Então, a gente precisa ser carinhoso e flexível o suficiente para entender que a gente pode fazer esse alinhamento da nossa carreira em vários momentos da vida. E daí eu tô trazendo aqui umas frases para essa primeira parte, né? É, reclamar do mercado não vai mudar a sua carreira. Agora, ter clareza sobre ela vai. Então, para a gente começar a olhar para dentro, a gente precisa se abrir para enxergar as coisas com clareza, porque se eu só ficar reclamando que eu não consigo cliente, que o mercado não me valoriza, que eu gasto horas lá postando em rede social e não adianta nada, que não sei o que é isso, que não sei o que é aquilo, gente, não vai ser mágico que o mercado vai mudar porque eu estou ali me queixando. Porque, sim, o nosso mercado, ele vive um momento desafiador. A média de remuneração de um profissional da arquitetura e do design a partir de projetos, ela é muito baixa do que muitos outros profissionais de mercado. A gente sabe que existe um desafio de mercado. E não é de hoje, não é de ontem, isso já vem se formando há muito tempo, né? De que o profissional da arquitetura, do design, tá ali para fazer uma coisa bonitinha. A gente está falando que o ambiente molda a experiência da pessoa, a saúde dela, o bem-estar dela. Então, quando a gente começa a trazer essa realidade para um mercado que não sabe que é assim, ela começou a ter mais clareza da importância, inclusive, de um trabalho. Com calma, né? Com um entendimento profundo sobre o objetivo daquele espaço.
Então, gente, a gente sabe que o mercado ele tá viciado com várias coisas. Só que ficar só reclamando não vai mudar. Então a clareza muda tudo, só que ela precisa começar com a gente. Entende? E daí eu já vou indo adiante aqui, quem tá olhando pelo Instagram. O primeiro passo, essa parada que eu dei com a cliente, é a parada que a gente precisa dar com a gente. Se a gente tá nesse momento, não tô conseguindo cliente, não tô conseguindo, o que que eu posto na internet? Já passou, já devia ter postado, não postei, vou ter que fazer um story rapidinho aqui, só pra fazer. Não é sobre isso. A gente precisa parar. O que que eu quero sentir? O que que eu tô sentindo hoje? Começa por aí. Começa por aí, esse é o primeiro passo. O que que eu sinto hoje em relação à minha carreira? O que que eu tô sentindo? Então, se tem alguma coisa que tá desconfortável, primeiro passo, eu tô passando aqui, vou passar uma sequência de 4 passos aqui, tá? Primeiro passo, simplesmente parar e se pergunta o que eu sinto hoje em relação à minha carreira. Não é jogar, não tô, o que eu tô falando aqui, gente, não é chutar o balde e dizer, tá bom, não quero mais arquitetura, não quero mais design. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Mas às vezes a gente faz reajustes nessa rota. Pra gente voltar a ter esse brilho no olho, esse prazer, se de repente a gente não tá sentindo isso agora. E se a gente tá sentindo isso, tem alguém que, quando eu falei isso, pensou: caramba, eu amo o que eu faço cada vez mais, descobri a neuroarquitetura, tô no MBA da NeuroArc, tá maravilhoso. Então vamos embora, mas vamos fazer isso de uma forma estratégica. O próximo passo é a gente ter uma clareza de como tá a nossa jornada hoje. Deixa eu agora sair. O que que é um mapa de carreira? É eu sair da pele, eu saio da minha pele, imagina que a gente está indo para fora, e eu vou olhar a minha jornada profissional. Eu vou olhar a minha carreira. Mas sem. Isso é um treino, tá? Tentar não ter essa lente enviesada que às vezes esses sentimentos acabam nos limitando a olhar a minha carreira de uma forma integral. O que que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente pode estar tão incomodado com o momento que a gente está que parece que toda a nossa jornada é ruim e tá ruim. Só que não é bem isso, gente. Às vezes não é bem isso. A gente só não tá abertos a enxergar as coisas boas quando a gente tá numa nuvem tão negativa. Faz sentido isso? Ou, às vezes, acontece o oposto. A gente tá tão no embalo, tão no vambora, vamos fazer acontecer, que nem eu falei pra vocês que eu amava, que eu fazia, que eu deixei de lado questões muito importantes da minha vida e eu não chegava a elas. Quando a gente para, tá bom, o que eu estou sentindo hoje? Deixa eu fazer um mapa da minha vida profissional. É sobre isso. É sobre fazer esse mapa. Até uma forma legal de fazer é a própria roda da vida, faz uma roda, divide em várias áreas, divide, por exemplo, na área de propósito, divide na área de posicionamento, divide na área de prospecção, de vendas, de rotina, e daí começa a dar notas. Você começa a ver como é que você está. Então, ou fazer um mapa mesmo, escrevendo, dando notas, isso é muito legal, tá? Pra gente ter essa clareza de como é que as coisas estão hoje. E aí, gente, aí vem um outro ponto. Antes de eu sair gastando energia à toa, o que que eu quero dizer com isso? Antes de sair, tem que postar porque eu preciso postar alguma coisa. Preciso reativar aquele cliente, então eu vou mandar uma mensagem qualquer. Oi, tudo bem? Essa é a pior mensagem, não mandem isso, né? Ou, aquele cliente que me deixou no vácuo, preciso reativar, faço qualquer coisa. Ou, não tem clareza sobre a rotina, então eu vou pagar a gente, vou gastar contratando gente, mas eu não sei nem delegar, eu não sei nem o que que os outros vão fazer. É pior ainda. Então, isso significa gastar energia à toa, e a gente não tem essa energia hoje, a gente não tem esse tempo hoje, gente. No momento que você faz um mapa da sua carreira, no momento que você entende onde você está hoje, você começa a ter um pouquinho mais de clareza de entender, tá bom, isso eu não quero mais, isso eu não quero mais viver, isso eu não quero mais sentir. Eu quero sentir isso, eu quero viver isso. E aí a gente vai desenhando esses objetivos. Mas a gente precisa pensar para onde a gente quer ir. Porque senão, gente, como é que eu vou organizar toda essa matriz ao mesmo tempo? Eu preciso começar por um caminho, né? Então a gente precisa daí definir. E daí depois entender que, como eu falei para vocês, a gente pode mudar ao longo do processo. As carreiras mudam. A gente vive ciclos de vida diferentes, então se permitir ajustar a rota faz parte e tá tudo bem, faz parte. Às vezes a gente precisa dar essas paradas. E às vezes, gente, a gente precisa cuidar para que a vida não nos provoque as situações piores para parar, sabe? Eu parei os projetos, parei a minha vida por um tempo para pensar o que eu queria. Eu precisei fazer isso. E graças a Deus eu tive o apoio dessa pessoa que foi maravilhosa comigo e me conduziu a ter clareza de que eu queria focar numa área, de que eu queria nichar. Porque depois de tanto tempo fazendo de tudo um pouco, parece que eu não me valorizava mais, porque parecia que eu não sabia fazer nada. Porque cada novo projeto que eu tinha que fazer, eu tinha que começar do zero, eu tinha que estudar, tinha que pesquisar. Eu não me sentia nem segura com meus clientes.
Então, quando eu comecei a me dar conta disso, eu quero estudar, eu quero me especializar em algo, para que eu tenha segurança de ir lá e poder defender uma ideia com o cliente, de ir lá e poder me valorizar, e poder, inclusive, né, saber precificar de uma forma certa. Eu tomei uma decisão de que eu queria me especializar numa área. Eu não sabia ainda que área ia ser, mas eu tomei uma decisão que eu queria me especializar. Eu queria nichar. Eu queria parar de fazer de tudo um pouco. E, e foi aí que daí eu comecei a construir, a ver oportunidades. A partir do que eu já sabia fazer, a partir de cursos que eu estava intencionando fazer, e eu tomei a decisão de ir para fora do Brasil estudar. E eu estudei arquitetura corporativa na Alemanha, esse foi minha primeira grande virada de chave, de uma nova forma de projetar, porque ali, para mim, foi muito lindo. O olhar humano que hoje eu aplico com a neuroarquitetura nasceu na Alemanha, aprendendo a fazer projetos para escritórios, pensando mais nas pessoas, né? E tive essa experiência lá, voltei para o Brasil. Quando eu voltei, gente, eu voltei tão apaixonada pelo assunto, aí que começou aquela jornada que eu disse para vocês que eu me entreguei, porque eu amava tanto o que eu fazia, mas eu fiz de uma forma estratégica. Eu me posicionei. A gente vai falar mais sobre isso semana que vem, eu posso inclusive dividir mais a minha história. Mas eu criei um planejamento estratégico. Eu me tornei uma autoridade em arquitetura corporativa em menos de 2 anos, gente. Eu estava fazendo projeto para multinacionais. Eu estava saindo em revistas de grande porte, você SA, Época Negócio, dando entrevistas, mas eu fiz isso tudo. Comecei a dar palestras, comecei a dar treinamentos, mas eu fiz isso tudo, foi realmente estratégico. Eu criei oportunidades de trabalho, criei. E essa, gente, é uma virada de chave que eu queria muito que vocês trouxessem, que vocês se permitissem ter também. Porque é óbvio que a gente, né, quando eu digo, eu descobri uma área de atuação que fez meu coração brilhar, que eu me apaixonei, que eu tinha segurança de fazer projetos. Então eu tô ali com a minha essência. Só que para eu levar a minha essência para o mercado, eu preciso ter esse olhar estratégico. Às vezes, a gente ama tanto o que a gente faz, e a gente faz com coração, com entrega, que inclusive a gente faz muito mais do que a gente é contratado. Alguém já viveu isso? O cliente nos contrata para fazer um projeto, quando vê, a gente está entregando muito mais coisa, a gente está indo na loja com o cliente, porque a gente está entregue. Isso é maravilhoso quando a gente encontra esse caminho, né? Eu sei que tem muitas alunas aqui que vivem isso na neuroarquitetura, mas a gente também precisa ter esse outro olhar, que é um olhar de empresária, que é um olhar de negócio, que é um olhar de mercado. A gente precisa ter ações estratégicas para ser valorizada, para que o cliente entenda toda essa nossa bagagem. E para concluir, então, esse primeiro encontro é olhar para dentro. Sente como você está agora em relação à sua carreira. E se permita, se tiver que mudar, vamos mudar e tá tudo bem. Se acolhe em relação a isso. Mas essa mudança, vamos fazer de uma forma estratégica.